Olá, estamos no ar com mais uma edição do Conversa com o Especialista, o nosso encontro pelo Portal Mais Sul, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Spotify, sempre para falar de saúde, prevenção, tratamentos e qualidade de vida. Falando em vida, é inevitável e uma das únicas certezas que todos temos é que um dia ela vai acabar para todos nós. Enquanto para alguns casos ela acaba de uma forma rápida e sem mesmo uma internação hospitalar, para outras pessoas que têm doenças crônicas ou que passam por traumas e precisam desta internação, existem as chamadas diretivas antecipadas de vontade, que as pessoas, ainda quando não estão doentes, quando estão saudáveis, podem adotar, podem confeccionar, produzir esses documentos para decidir o que elas querem ser submetidas e o que elas não querem, de acordo com suas convicções, com o que elas enxergam, com o que elas veem da vida e da sua também terminalidade. Para falar sobre esse assunto, a nossa convidada que já está conectada conosco é a médica clínica e paliativista, doutora Lauren Provin. Doutora, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigada por mais um convite. Doutora, diretivas antecipadas de vontade. Para você que é paliativista, é um termo, acredito, relativamente comum, que faz parte do seu dia a dia, também como professora da área. Mas para quem não é da área, quem não é da área da saúde, muitas vezes vê este termo, diretivas antecipadas de vontade, e se pergunta o que é. Então, doutora, para a gente começar, o que são essas diretivas antecipadas de vontade? Então, mesmo para a gente que é paliativista, a gente percebe que alguns colegas também não estão muito bem familiarizados com isso. Então, é bem importante que a gente traga, né, num meio aberto, assim, na mídia, para falar e desmistificar erros importantes, né? Então, assim, as diretivas antecipadas de vontade são um gênero de documentos, né, de manifestação de vontades prévias das pessoas. Então, é para ter um efeito quando esse paciente não puder se manifestar de forma livre e autônoma. Então, dentro dos documentos das diretivas antecipadas de vontade, né, desse gênero, a gente tem vários segmentos, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, o testamento vital, que é bem significativo para a gente que é paliativista, que a gente constrói junto com o paciente a partir de um plano de cuidados, né? A procuração para cuidados em saúde, por exemplo, que é você determinar quem vai responder por você a partir do momento que você não consegue responder por você. A gente tem diretivas antecipadas relacionadas à saúde mental, para demências, por exemplo, plano de parto. Então, a gente tem várias diretivas, né, vários documentos que compõem as diretivas antecipadas de vontade. Isso não é uma coisa nova, assim, por assim dizer, né? Não é uma moda, porque as pessoas hoje estão recebendo muita informação de baixa qualidade em relação a muitos assuntos relacionados à saúde, né? Então, isso já é histórico, começou inclusive nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, com um advogado justamente defendendo a autodeterminação das pessoas, percebendo o quanto elas morriam mal. E eu costumo dizer, né, que quando a gente tem uma população que morre mal, é porque provavelmente ela está vivendo mal, que os cuidados antes da morte têm pouca qualidade, as pessoas têm pouca voz. E no Brasil a gente vem falando cada vez mais dos direitos dos pacientes, né, e que são muitos, os direitos à informação, os direitos à segunda opinião, uma série de questões. E a gente deveria também estar falando desse direito de autodeterminação sobre aquilo que quer ou não ser submetido a partir dos seus valores. Né? Então, via assim de conceito, é disso que se tratam as diretivas antecipadas de vontade, e em especial aqui, enquanto paliativista, o testamento vital. Doutora, é uma abordagem que ela parte do médico, ela pode partir do próprio paciente quando tem o diagnóstico de uma doença que em curto ou médio ou mesmo longo prazo vai caminhar para a terminalidade da vida. O paciente pode dizer, doutor, eu quero isso, eu quero fazer o meu testamento vital. De quem que tem que partir ou de quem que deve partir essa iniciativa? É uma discussão ainda bem intensa, né? No Brasil, a gente vai ver, inclusive,
conceitos confusos em relação à diretiva antecipada e testamento vital, porque, por exemplo, né, a norma deontológica do CFM, o Conselho Federal de Medicina, que fala sobre isso, ela é lá de 2012 e ela confunde um pouco os conceitos. Ele trata da mesma forma a diretiva antecipada de vontade e o testamento vital. Mas vejam, veio do CFM, do Conselho Federal de Medicina. Por quê? Porque começou a ter uma demanda social das pessoas questionarem por que eu estou passando por isso, por que eu não posso optar por outra coisa, se isso aqui não faz sentido para mim. Por que o meu pai passou por isso, se isso não melhorou, se isso parecia fútil? Por que a minha mãe, por que a minha esposa, enfim, né? Por que estavam acontecendo situações de cuidado que, assim, de fato, no fim das contas, não se traduziu em cuidado, se traduziu em invasão, em intervenção, mas não se traduziu em cuidado. Então, de lá para cá, em 2012 para cá, né, a gente vê que tem uma necessidade, sim, disso ser um assunto mais público. A gente percebe que as pessoas trazem isso cada vez mais espontaneamente sobre aquilo que elas não enxergam como valor, como algo que elas gostariam de ser submetidas, então vem de uma proposta social. Só para eu desenhar um pouco isso, eu recebo no consultório muitas vezes as pessoas que foram cuidadoras, então eu cuidei da minha mãe com demência, né? Eu cuidei do meu pai no final da vida com Parkinson, cuidei da minha esposa com câncer, e vendo isso tudo, tem muitas coisas que eu questiono e das quais eu não quero ser submetido, né? Então, isso tem uma questão das pessoas também se perceberem enquanto parte da sociedade, enquanto pessoas que convivem como cuidadoras, né? Porque invariavelmente a gente vai passar por essa situação com alguém próximo, familiares, amigos, enfim, e elas começam a trazer essa conversa sobre as suas vontades e a sua autonomia. Isso não tira a responsabilidade da gente, enquanto médico, enquanto profissional de saúde, também trazer esse assunto. Então, ele pode vir dos dois lados para conversar, para começar, na verdade, esse processo de conversas, né? E eu queria até destacar aqui, inclusive, é algo que eu converso muito, assim, com alunos e com colegas, é um processo, né? A gente precisa se conhecer, conhecer o paciente, conhecer a sua história, os seus valores, né? Isso tudo para organizar, enfim, como esse documento final vai ficar, né? Porque apesar de a gente estar falando de um respeito à autonomia, a gente não está dizendo que essa autonomia ela é irrestrita. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes as pessoas têm vontades, por exemplo, que não são possíveis, seja porque ela fere alguma esfera ética, bioética, seja porque ela fere o ordenamento jurídico. Então, por exemplo, pacientes que pedem por eutanásia, né? Não é possível, né? Pode até ser uma vontade, mas ela não é possível de ser acolhida. No Brasil, a eutanásia é ilegal, a gente está ainda engatinhando muito na coerência dessa conversa sobre esse assunto, né? Então, assim, a ideia é a gente estabelecer algo que seja respeitoso enquanto do ponto de vista da autonomia individual, mas que não haja ferimento de normas éticas, bioéticas e, em especial, do nosso ordenamento jurídico no Brasil, e que, ao mesmo tempo, proteja esse paciente de invasões e intervenções que podem ser qualificadas, né? Podem ser descritas como fúteis, medidas que levam ao sofrimento, à invasão, mas que não vão, de fato, mudar a história da saúde que esse paciente tem, né? Então, é para ter um equilíbrio, é uma tentativa de ter um equilíbrio entre as vontades da pessoa e o que é possível cobrir dessas vontades, né? Doutora, e para quem quem vai acabar sendo submetido a esses procedimentos ou não quer se submeter a eles, mas não é da área da saúde, tem ainda a questão de que você não vai conseguir, por falta do conhecimento técnico adequado,
para definir, eu quero determinado procedimento ou eu não quero eu quero isso diante daquela outra condição, mas nesta não? Como que os pacientes são informados, já que não são da área e não conhecem, por exemplo, nomes, técnicas cirúrgicas ou mesmo de cuidados mais invasivos, como você citou? Perfeito, assim, acho que a primeira coisa, né, é que você não precisa necessariamente ter um diagnóstico para você falar, conversar, expressar, né, desejos, pensamentos, crenças, né, enfim. Isso pode começar muito antes. Como eu acabei de dar o exemplo, muitas vezes quem chega no consultório para conversar sobre isso não é a pessoa que tem o diagnóstico, embora isso tenha aumentado, isso é muito bom, mas a própria família, a própria pessoa que já vivenciou isso em casa, né? E aí é muito difícil, eu concordo, né, contigo, que como a gente vai pensar em situações hipotéticas que podem ser tantas, né? Por isso se recomenda, né, e nas conversas que a gente tem, quando a gente faz essa interface medicina, né, saúde e direito, a recomendação é que as pessoas conversem sobre isso, tanto em casa, né, claro, com a família, enfim, mas em especial que tenha um médico de confiança que consiga falar sobre isso, tirar dúvidas técnicas, explicar termos, né, de forma que sejam compreendidas, porque a gente falando entre nós acaba que fica muito mediquês, né, fica muito de uma forma técnica, assim, né? A ideia é que a gente consiga traduzir isso de uma forma leiga e compreensível. E também existe uma recomendação, assim, né? Que isso vire um documento de fato, né? Cartorado, enfim, assinado. O que a gente percebe é que o que vem acontecendo mais é que os médicos têm se apropriado desse conhecimento e fazem o que deve ser feito, que é colocar essa conversa, essas diretivas desse paciente em prontuário, que prontuário é documento, né, legal. Então, isso já é um primeiro passo bastante importante. Um outro passo é também fazer essa conversa com um advogado da área, para que, novamente, né, essas vontades aí não perpassem as questões jurídicas e aí transformar isso num documento que vá no cartório, que tenha testemunhas e tudo mais, né? Teve um aumento expressivo nos últimos anos desse tipo de documento registrado em cartório, né? A gente já vê pacientes andando, né, com esses documentos, com muito medo realmente de que sejam invadidos, né, em sua autonomia. Isso é muito interessante, mas isso é um processo que a gente chama de planejamento antecipado de cuidados. Por isso que eu estou desenhando aqui. Qual é o ideal? O ideal é que você possa conversar com o seu médico de confiança, o médico que te acompanha, nesse processo de perguntas importantes, né? Enfim, de falar sobre o que é importante para a sua vida, o que, que você entende como importante para a sua vida, e aí, começar esse processo de fazer esse documento. O que, que a gente vê na prática? Algumas pessoas, né, eu vou dar exemplos que vêm acontecendo comigo no dia a dia. Algumas pessoas, por exemplo, vão se submeter a alguma cirurgia maior, com mais riscos. Na minha prática, isso acontece muito com a cirurgia oncológica, né? E, por exemplo, eu tive uma paciente que falou para o cirurgião: olha, se acontecer alguma coisa no transcirúrgico, né, durante a cirurgia, se eu correr o risco de ficar no estado vegetativo, enfim, ela deu uma série de direções, né, do que ela entendia que poderia acontecer. Ela falou: eu não quero ser submetida a uma vida artificial, que eu não tenha uma vida de relação com as pessoas, que eu não mantenha a minha autonomia, né? Então, por favor, não, né, não passe desse limite, que é um limite pessoal. E o cirurgião não sabia muito bem o que fazer com essa informação, ficou um pouco receoso, assustado, e ele falou: não, então tu vai conversar com essa médica aqui antes.
Então, a gente sentou, a gente conversou, a gente falou de muitas possibilidades, e isso é uma conversa extensa, é longa, precisa trazer muito da história de vida da pessoa e da história de saúde, tem que juntar o que é técnico com o que é humano, sabe? Então, é importante realmente que a gente fale profundamente sobre diretivas antecipadas de vontade, aqui em especial o testamento vital, para essas situações. Ela foi muito mais tranquila para a cirurgia, mais segura. O colega também ficou mais tranquilo, mais seguro. Ela ficou muito bem depois da cirurgia. A gente continua acompanhando ela, tá tudo certo e ela está tranquila, porque ela entende que a gente vai respeitar o que ela tem como limite, né? Do que ela entende por vida, que ela não quer ser mantida em coma de forma artificial, porque ela não vê valor nisso, né? E aí a gente está falando de irreversibilidade. Então, assim, o que ela queria que ficasse claro é que eu não quero ser mantida de forma artificial num estado de vida biológica, mas sem uma vida biográfica, porque eu não vejo sentido nisso e porque, enfim, né, não vai ser reversível. Então, tem uma questão importante justamente de você ter conversas profundas que juntem a informação técnica médica, que junte a autonomia do paciente e que não fira o ordenamento jurídico. Doutor, aí por parte dos médicos, no seu caso é evidente que não, porque você é paliativista, mas dos outros médicos, dos intensivistas, dos médicos de emergência, ou mesmo os oncologistas, aqueles que, como a maioria aprende nas universidades, que os médicos são formados, trabalham para salvar vidas, e quando isso não é possível, tem um dilema pessoal de o médico querer aplicar determinado procedimento, mas esbarrar e precisar respeitar aquele testamento vital que o paciente disse não quero. Como é que funciona isso? Existe esse caso? Você presencia isso? Nossa, é bastante comum, né? Infelizmente, a gente ainda está no momento em que a formação médica, e não só médica, a formação de várias áreas da saúde, ainda coloca o profissional de saúde quase como dono da vida dos outros, né? Como se tivesse um conhecimento inatingível, como se pudesse se colocar no lugar da autonomia da outra pessoa, né? Então, a gente tem, sim, algumas resistências, né? E elas provêm da falta de conhecimento, da falta de formação sobre o tema, né? Então, sim, a gente esbarra muito nisso. Porém, a gente já percebe uns movimentos bastante interessantes em relação a isso, que é o que a gente chama, né, enfim, de futilidade terapêutica, obstinação terapêutica, enfim, que é quando estão sendo feitas medidas para uma pessoa que são fúteis, ou seja, que elas não vão melhorar. É como se fosse um cumprimento de protocolos às cegas, sabe? Assim, a gente está fazendo porque está no protocolo, mas sem aquela validação do racional clínico, tá, mas está fazendo e está melhorando, está fazendo e a gente está progredindo, está fazendo e está acontecendo o quê? Então, a gente vê muito isso, que um movimento, né, muito maior que cresceu nos últimos anos para a gente evitar, porque é considerado, e nas discussões éticas, jurídicas, enfim, é considerado antiético você empreender medidas geralmente invasivas para pessoas em situações em que essas medidas vão gerar sofrimento, muitas vezes o prolongamento de um processo de morrer e não um processo de viver, né, a custas desse sofrimento, só porque você pode, entende? Muitas vezes a gente tem questionado isso, né? Não é porque você pode que você deve.
né? Então, assim, aumentou muito essa discussão, inclusive do ponto de vista social, das pessoas leigas, né? Os pacientes e os seus familiares chegarem e dizer, mas o meu pai não queria que passar por isso, ele não queria ficar assim, artificialmente, numa UTI, porque ele não via isso como vida, ele não via isso, ele não via valor em continuar vivendo desse jeito e tudo mais, né? E aí entra um lugar que é técnico, que precisa existir. E do ponto de vista técnico, do conhecimento médico, da ciência médica, se eu estou fazendo algo que não está melhorando, que não está deixando a pessoa melhor, mais funcional, com mais controle de sintomas e vivendo, ela é eticamente questionável e tecnicamente questionável. Então a gente vê isso tem tomado um corpo de discussão muito interessante, e claro que não é uma conversa fácil, porque, novamente, né, como eu comecei a conversa, infelizmente a gente está num momento em que, apesar da internet nos possibilitar muitas informações, a gente tem muita informação rasa e de má qualidade. Então, eu sempre falo isso para as pessoas, a questão você não precisa vir falar comigo, né? Mas você precisa conversar com alguém que entenda do assunto. Você precisa se inteirar sobre esses aspectos com profissionais que entendam profundamente do assunto, né? Então, e para que também as coisas não sejam confundidas, né? Ah, então quer dizer que o paciente está escolhendo não viver, e aí as pessoas colocam um monte dos seus valores pessoais, religiosos, em cima da vida de outra pessoa, né? Então, a gente precisa falar disso também a nível de respeito social, né? O que é vida para mim, o que é importante para mim, eu, Lauren, pessoa, não médica, né? No sentido, o que eu tenho de história de vida, de biografia, de doenças crônicas, o que é valor para mim? Eu tenho as minhas diretivas antecipadas de vontade, né? A questão é essa, a gente começar a entender a pessoa não só enquanto alguém que tem uma doença que a gente tem que intervir, com conhecimento técnico, com toda a pesquisa, tecnologia e rigor técnico que a gente tem que existir, só que este rigor técnico não pode ultrapassar o valor humano que essa pessoa tem para si mesma. Doutora, para finalizar aqui nesta questão, em relação agora à família, porque eu posso ter determinados valores e não querer ser submetido a procedimentos, faço o documento, procuro o médico, advogado, deixo tudo ok. Mas quando chega a hora de eu não poder mais definir e a minha família quer me manter vivo a qualquer custo, contra a minha vontade, e pede para que o médico avance com procedimentos, com situações invasivas, com medidas extremas. Como que funciona nesse caso? É claro que a vontade do paciente deve prevalecer, mas tem esse caso, isso é comum nas rotinas hospitalares? É muito comum nas rotinas e, novamente, a gente vai cair no desconhecimento, né? Na falta de conhecimento dos profissionais de saúde, principalmente, né? Assim, a sua autonomia, por exemplo, a sua família vai responder por você se você não tiver documentadas as suas vontades. Mas a vontade da família, ela não substitui a sua autonomia, mesmo que você não esteja em condições de falar. Por exemplo, se você tem uma diretiva antecipada, se você tem um testamento vital, ele é conhecido, reconhecido, seus médicos já colocaram no prontuário, ou você foi no cartório e isso está bem estabelecido, o fato de você estar em coma não tira a sua autonomia, porque ela já está registrada. Então, assim, a gente acolhe a família, a gente tenta entender os motivos pelos quais existe esse movimento contra a própria vontade do paciente, né? Mas o que é mais importante, o que é válido, é a autonomia do paciente, né? A gente vê muitos percalços, muitas vezes médicos, enfim, na equipe de saúde, fazendo a vontade da família contra a vontade do paciente, quando esse paciente pode, em algum momento, se
enfim, se comunica com muito sofrimento, perguntando por que estão fazendo isso com ele, né? Então, tem muitas minúcias, né? A gente não consegue abrir absolutamente todo esse assunto aqui, mas tem muitas minúcias. Mas temos que ter clareza que a autonomia, ela é individual, né? Isso é diferente, por exemplo, quando você não tem diretivas, quando você não conversou com a sua família, quando você não tem isso bem registrado, e você tem, por exemplo, um evento súbito, seja um evento de saúde, né, como um AVC, um infarto, e você vai para uma UTI, ou mesmo um acidente de carro, e aí a pessoa que vai responder por você, né, muito provavelmente está ali no âmbito da sua família. Porém, a gente tem que ter clareza que as pessoas responderem por outro, né? Alguém responder por você, não pode também ultrapassar o que é técnico e ético. Então, o que a gente vê muitas vezes são famílias que querem uma sobrevivência a qualquer custo de alguém, mas esta sobrevivência já passou do limite do que é bioético e do que é técnico. E isso acaba gerando realmente grandes problemas, né, de comunicação, às vezes, inclusive, problemas jurídicos, e acaba tendo que ir para instâncias, né? Foge um pouco só da interferência, né? Da comunicação ali, da assistência entre médicos, demais membros da equipe de saúde, família, e acaba indo para comissões de ética, para comitês de ética, muitas vezes para o CRM, até para o CFM, né? Então, assim, claro, aqui a gente não escuta falar muito disso, mas a gente acaba recebendo muita informação externa, né? Então, volta e meia tem algum caso, assim, muito icônico, né? Como já teve, do bebê lá na Inglaterra, né? De pacientes que ficaram em certos estados e tinha uma briga até entre familiares, muitas vezes, né? O pai que queria uma coisa, a mãe que queria outra, isso acaba subindo para outras instâncias para tomadas de decisão, porque no fim das contas, né, e como a gente vê muitos colegas do direito falando, a parte mais importante é o melhor interesse do paciente. E veja como é importante que a gente esteja aqui falando disso e tenha espaço para essas coisas, até para desenvolver um senso compassivo, por assim dizer, né, mas um exercício mental, cognitivo, mas também emocional, que é de se colocar nesse lugar. Quando as pessoas começam a ficar muito extremas, assim, no sentido de tomar decisões muito apaixonadas por outra pessoa, a gente precisa voltar para um lugar e pensar, mas e se fosse eu? Será que eu queria que alguém tomasse decisões por mim que fossem completamente contrárias ao que eu entendo por valor? Né? Que desrespeitasse a minha vida? Entendendo aqui que a gente é um ser biológico, com certeza, mas é biográfico também, né? Então, é importante que a gente abra essa discussão com tranquilidade, mas também com profundidade, com informação de qualidade, diminuindo um pouco os apaixonamentos que acabam indo, às vezes, até para esferas, assim, políticas, religiosas e tudo mais, né? Para que a gente também consiga respeitar as pessoas como únicas que elas são. Teremos muito mais assuntos, como você mesma frisou agora há pouco, né, doutora? É um assunto bastante extenso, as conversas que você tem com os pacientes, com os familiares, também da mesma forma são extensas, mas o nosso tempo e o seu também são limitados, então nós agradecemos muito a sua disponibilidade de mais uma vez trazer esse assunto que é tão importante e muitas vezes acaba não ganhando o espaço que merece. E quem quiser buscar mais informações pode encontrar você também nas redes sociais, né, doutor? Onde tem também o contato do seu consultório, para quem quer buscar mais conhecimento técnico, quem é da área da saúde, tem também as suas aulas. Quais são os contatos nas redes sociais? A gente está lá, então, como o Conexão Paliativa, também como Anturium Cultura e Saúde, e o meu, que é o Lauren.cuidados paliativos. Doutora Lauren Provin, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Uma ótima sexta-feira, um bom trabalho para você e para toda a sua equipe. Eu que agradeço, uma boa sexta, um bom final de semana aí para todo mundo e até uma próxima. Obrigada.
E assim nós encerramos a edição de hoje do Conversa com o Especialista. Um abraço e até mais.